Como discernir o que é certo ou errado? Como discernir se estão falando a verdade através da poderosa palavra do Senhor? Como saber se realmente é de Deus as suas atitudes, até mesmo as suas intenções? Muitos hoje têm sido enganados por aparência, palavras bonitas, e esquecendo de fazer um autoexame, ter aquele discernimento espiritual do que é de Deus e do que não é de Deus, do que vem de Deus e do que não vem de Deus. Então nós vamos, através de mais um Café com Jesus, nós vamos fazer uma autoanálise do que o Senhor nos chama a atenção, o que aconteceria nos últimos dias, nos últimos tempos, através da sua poderosa palavra. Nosso convidado especial sempre é o nosso Jesus, que nos dá tema e revelação da sua poderosa palavra. Eu quero iniciar este tema lendo uma palavra de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós precisamos estar atento a tudo isso para que não venhamos cair, na falsa doutrina. E como sabermos de tudo isso? Nós precisamos entender que uma das coisas que nós buscamos para a nossa vida são os dons espirituais que nos faz discernir entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, entre o Espírito de Deus e o Espírito enganador. Nós precisamos ter a mente de Cristo para discernirmos qual é a verdadeira vontade e verdade de Deus em toda nossa vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 em diante diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso nós precisamos buscar estar em contato com o Espírito de Deus para discernirmos qual que é verdadeiro, qual que é falso. A pessoa está sendo usada pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito de engano? Isso nós vamos conhecer também quais são as atitudes daquele que é guiado pelo Espírito de Deus e as atitudes daqueles que não são guiados segundo o Espírito de Deus. Versículo 15 diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que é do Espírito nós sabemos que não deixa engano, não deixa rastro, para que você venha duvidar, porque as coisas de Deus elas são claras, as coisas de Deus elas não deixam dúvida, as coisas de Deus elas são perfeitas. Nós vamos entender porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. É muito importante nós termos essa mentalidade de examinarmos posturas, condutas, palavras, atitudes daqueles que estão falando da palavra do Senhor, para vermos se a conduta está sendo segundo a palavra de Deus. Nós precisamos compreender qual que é a vontade de Deus para a nossa vida e que está sendo falado através daqueles que se dizem de Deus para nós, se realmente a sua palavra ela tem realmente veracidade com a sua conduta, se ela tem veracidade com aquilo que ele vive. Nós precisamos, porque a palavra do Senhor ela está em nós, não somente nos nossos lábios, mas na nossa atitude, nos nossos proceder, no nosso falar e no nosso pensar. Nós sabemos que ter a mente de Cristo, isso nos ajuda a entender quais são a maldade do mundo, quais são as estratégias do mundo para tentar nos desviar da nossa fé, desviar daquilo que é a vontade de Deus. Então muitas
palavras que são ditas, que elas não vêm de Deus e nos atrapalham na nossa caminhada. Por isso que nós temos que ter discernimento da mente e também não agirmos com o coração. 1 Samuel, ele foi designado para uma unção sobre o reinado de Davi. Se nós formos atentar para esta palavra, nós vamos entender um pouco que Samuel, ele também começou a ter uma visão diferente de Deus. Porque quando ele chegou na casa, Jessé, tinha muitos filhos, mas o Senhor já tinha estabelecido quem seria rei de Israel. Então, Jessé começou a apresentar os teus filhos bonitos, vistosos, grandes, guerreiros. Ali todos começaram a passar pelo crivo de Samuel. E Samuel perguntava a Deus: Senhor, será este o rei de Israel? E o Senhor foi rejeitando cada um deles, até o ponto de acabar todos os filhos de Jessé. E ele perguntar para Jessé: não tem mais nenhum? E Jessé disse: sim, tem o mais pequeno, o moço, que está apacentando as ovelhas no pasto. Então, ali o Senhor falou para Samuel: Samuel, não olhe pela aparência, mas olha para o coração. Nós precisamos deixar de olhar para a aparência, para a forma de falar, mas precisamos olhar para as atitudes. As atitudes é diferente. As atitudes, ela corresponde com a palavra do Senhor. É isso que faz nos discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Se falam de Deus, precisam viver aquilo que falam. Dentro de relacionamento, dentro da igreja, na rua, aonde você for, a postura daquele que fala de Deus, ele tem que ser uma vida com Deus. Não podemos deixar nos enganar por falsas doutrinas, nem por mentiras, porque falam de Deus, mas o coração está longe dele. Então, é assim que nós vamos decidir quem está vivendo a palavra, não só falando da palavra. Isso é muito importante, que nos dias de hoje tem muitos enganadores, pessoas que estão usando da palavra para se dar bem como comércio, para granjear valores, para estar ali fazendo todo tipo de rituais, mas não para ganhar almas para o rei, não para sarar feridas que estão machucadas. Muita gente aproveitando de situações para se dar bem através do Evangelho. Então nós precisamos ter esse dom de discernimento. Esse dom de discernimento é muito importante para não cairmos nas ciladas do inimigo. Precisamos estar atentos a um tempo a qual nos foi alertado que muitos se apostatarão da fé e seguirão a doutrinas de homens. Muitos seguirão a homens. Muitos estão seguindo a homens e não a Cristo. Muitos estão debaixo de jugo. Muitos estão debaixo ali de todo tipo de ordenanças do homem e não vive a liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo é a liberdade de você viver pelo Espírito de Deus, você ser guiado pelo Espírito de Deus, você ser ali dominado pelo Espírito de Deus. Como que você vai saber discernir se realmente é de Deus ou não é de Deus? Somente indo pelas madrugadas, porque o Senhor não deixa ninguém enganado. O próprio Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então Deus não deixa ninguém enganado, mas é preciso você buscar o Espírito de Deus pelas madrugadas, revestimento, revelação, discernimento do que é bom, do que é de Deus e do que não é de Deus, para você não ser enganado a palavras ou atitudes que não vêm de Deus. Hoje, infelizmente, nós estamos num tempo a qual muitos têm palavras bonitas, palavras persuasivas, palavras, mas por trás tem muita coisa que não vem de Deus. São pessoas que têm maquinado para granjear valores, para granjear
favores dentro do Evangelho, mas não para fazer aquilo que é o propósito de Deus, alcançar vidas para o teu reino, restaurar. Foi para isso que Jesus veio, né? Foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Ele foi moído, ele foi transpassado, ele foi ali, né, maltratado por nós. E hoje o Evangelho precisa ser visto de uma forma mais linda, que é realmente o desejo de Cristo através da redenção, através do arrependimento, através de uma vida, de uma conduta transparente. Não deixa que nada fique em oculto diante daquilo que é a verdade de Deus. A palavra do Senhor diz que não há nada, né, em oculto que não há de ser revelado. Então Deus vai revelar. Deus está revelando aos seus pequeninos, para que você não fique enganado, para que você não deixe, né, nada em oculto, mas que a luz do Senhor, a mente de Cristo, venha estar sobre você. Que você não venha agir com o coração, mas que venha agir pelo Espírito de Deus, para discernir o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável para a tua vida, para o teu crescimento, para a tua família. Não deixe que nada, não deixe que a mentira prevaleça, não deixe que o engano prevaleça, não deixe nada encoberto. Busque a revelação, busque o discernimento de Deus, para que você venha ter êxito na tua vida espiritual, né? Não deixe que o homem prevaleça sobre a vontade de Deus. O que prevalece não a vontade do homem, e sim a vontade de Deus. Amém? Eu quero orar por você, soberano Deus e eterno Pai. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Pai querido, não deixe que nada, Senhor, fique em oculto, que nada, meu Pai, fique escondido, para que venha impedir a vitória dos teus filhos, mas revele, meu Pai, traga à existência a verdade do Senhor. Pai, que nós sabemos que a verdade do Senhor, meu Pai, é o que vai prevalecer, mas que os nossos olhos estejam atentos para que não cairmos em ciladas, em enganos, em mentira, por falsas doutrinas, por falsos, meu Deus, homens que se dizem de Deus e que se tem, meu Pai, deixado se realmente deixar pelo engano. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos nos últimos dias, mas nós queremos viver, meu Pai, a verdade do Senhor, a presença do Senhor em todo o tempo em nossa vida. Nós queremos, meu Pai, que a luz do Senhor venha estar sobre nós, e que nós estejamos a mente de Cristo e um coração para não andarmos segundo a nossa vontade, mas segundo a tua vontade, para discernirmos entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, para que não venhamos ser enganados por falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, nem, meu Deus, por palavras enganosas, mas sim, Senhor, sejamos guiados pelo verdadeiro pastor, e sim, Senhor, pela palavra da verdade. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos ajude, para que nós possamos a cada dia termos aí vitória sobre o mundo, né, das trevas. Em nome de Jesus, Deus abençoe.